E aí, galera, boa noite. Ficou faltando a explicação aí de uma questão para a galera, né? As outras eu acabei trocando os valores, as variáveis, né? As questões de interesses, até mesmo porque são questões avaliativas, né? Só que essa, como não deu tempo e eu vou tratar aqui por vídeo, vou trazer para vocês grande parte da questão, praticamente resolver todinha. E qualquer dúvida de alguns passos que eu vou dar uma apressada, né? Alguns que já estão bem explicados. Qualquer dúvida vocês colocam aqui embaixo em comentários. Beleza, galera? Beleza. O que nós temos nessa questão? Nós temos uma função, a função de Q de T, que ele traz para o pessoal lá, que é o consumo, certo? Em função de um determinado tempo, de uma substância, né? Uma toxina. Essa aqui é a nossa variável, certo? E como a gente já falou em uns 2, 3 exercícios na sexta-feira, nós precisaríamos fazer duas coisas. O primeiro é encontrar a derivada da minha função, né? A derivada de QT, então Q' de T. E depois nós igualaríamos a zero, certo? Para encontrar exatamente o valor da nossa variável de interesse. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai derivar essa função. Muitas vezes o pessoal vê o E, que é o número de Euler, e já fica assustado. Mas, galera, vem aqui comigo no cantinho. Se a gente tivesse assim, por exemplo, Q de T igual a 25 U na 1. Pelaquela nossa primeira regrinha lá de derivadas. O que a gente ia fazer? A gente ia repetir a nossa constante, né? Porque ela não é um termo independente, está acompanhado de letra. Aí eu faria a derivada desse termo. Cairia multiplicando o meu expoente, repetiria a incógnita e faria 1 menos 1, porque é a nossa regra de derivada, de forma que teria zero. Então, seria 25 vezes 1, U na zero é o próprio 1. Só que lembra, quando nós tínhamos uma expressão no lugar de 1, nós ainda tínhamos a derivada da incógnita, certo? Então, só complementar com esse U', só para mostrar para vocês que vocês teriam 25 vezes 1 vezes 1, 25 vezes U', certo? Que é o que eu vou fazer aqui. Então, olha só, eu vou repetir esse cara, porque ele está acompanhado da letra, né? Ele está multiplicando aqui a minha incógnita, certo? E nós vamos fazer a derivada dessa nossa expressão. Em alguns exercícios, eu colocava para vocês diretamente a derivada sem colocar esse último termo. Quando que eu coloco esse U'? Quando vocês têm uma expressão, galera, porque senão sempre vai dar 1. Por isso que às vezes eu fazia direto e nem colocava essa parcela. Quando vocês tinham lá, por exemplo, né, sei lá, 2x ao quadrado, né? Vocês repetiriam a constante, cairia o expoente, x na 2 menos 1, 1, e a derivada do própria base, que seria 1. Sempre que você não tem uma expressão, ele vai dar 1, né? Então, a gente já ignorava isso aqui, mas quando você tem uma expressão, aí é diferente. Aí a gente precisa derivar. Só que nesse caso da expressãozinha, como você tem o número de Euler, nós temos uma regrinha na tabela especial para ele. Lembra lá da tabela de derivadas integrais? A regra 6, que traz a derivada de E na U, é o próprio E na U, da forma exatamente com que ele aparece, e depois a derivada do meu expoente. Então, E de menos T é o próprio E na menos T, e depois a derivada do expoente. Qual que é a derivada de menos T? Menos 1. Esse eu vou um pouquinho mais rápido, mas é a regra número 1, derivada de menos T. Tá? Qualquer dúvida, coloque embaixo que eu respondo com a resolução passo a passo. Depois, menos E na menos 2T, a derivada é ele mesmo, só que depois eu multiplico pelo expoente. A derivada do expoente, derivada de menos 2T é menos 2. Show de bola. Então, Q' de T vai ser 25, E na menos T vezes menos 1, menos E na menos T. Menos E na menos 2 vezes menos 2, menos com menos, mais 2 vezes E, 2E na menos 2T. Beleza, galera? Derivamos? Derivamos, Ana. Então, agora nós temos que igualar a nossa função derivada a zero. Então, 25, E na menos E na T, mais 2E na menos T, igual a zero, certo? Como nós temos um parênteses, nós fazemos a distributiva, então, menos 25E na menos T, 25 vezes 2, 50E na menos 2T. Beleza. Galera, eu sei que eu quero descobrir quem é minha variável. E minha variável está como expoente do número de Euler. Só que
Para eu conseguir fazer isso, primeiro eu preciso balancear essa minha equaçãozinha. Vamos passar esse cara que está negativo para o outro lado, que a gente já vai ter uma luz no fim do túnel, olha só. Vamos reorganizando a função. Passei para cá. Beleza, Ana. Gente, vocês estão vendo que eu tenho múltiplos 25 e 25, ambos são múltiplos de 25? Então, eu posso simplificar a minha função inteira, a minha equação inteira, por 25. De forma que 50 dividido por 25 é 2, beleza? E 25 dividido por 25 é 1, né? Até pode colocar 1 aqui, mas nem precisa. Beleza. Quero deixar tudo que é t de um lado. Então, quem quer t desse lado é o e na menos 2t, porque ele faz parte disso tudo, ele é um expoente, ele tem que ir junto. Então, ele estava multiplicando 2, ele vai passar para o outro lado, passar para o lado do e na menos 2t, vai passar dividindo. Beleza. Vamos devagarzinho. Olha só, 2 vai ser, se eu tenho bases iguais, né? Eu tenho e aqui e e aqui, eu repito e. E se eles estão sendo divididos, eu tenho um quociente, o que eu faço com o expoente? Quando eu tenho um quociente, eu subtraio. Se eu quero deixar o e em cima, eu vou fazer o expoente de cima menos o meu expoente de baixo, certo? Vai ser menos t menos 2t. Lembra daquela brincadeira? Eu poderia escrever de duas formas, ou com e em cima, ou com e embaixo. Se o e é em cima, eu faço o de cima menos o de baixo, que é o que eu fiz ali. Menos t menos 2t. Se eu quero deixar embaixo, vai ser o de baixo menos 2t menos o cara de cima. Tá? Que seria o quê? Menos t na mais 2t, porque é menos com menos, igual a 1 sobre e menos 2t mais t. Menos com menos. Então, aqui eu vou ter menos e na t sobre 1, que é igual a 1 sobre e na menos t. Isso aqui quer dizer a mesma coisa matematicamente, lembra? O sinal negativo só quer dizer que ele está do lado errado. Se ele está no denominador, teria que estar no numerador. Só para isso que serve o sinal negativo, mas isso aqui é a mesma coisa matematicamente, tá? Mas aqui eu vou escrever em cima. Então, olha só, 2 vai ser, como a gente já colocou, vai ser o e na t, né? Porque vai ser menos t, menos com menos, mais 2t. Menos t com mais 2t, t positivo. Aqui, galera, eu digo que é a parte assim que mais complicadinha do exercício. Por quê? Porque a gente usa, né, de uns artifícios matemáticos que se você... O que a gente não usa, a gente perde. Seja em matemática, seja numa língua estrangeira, seja lá o que for. O que a gente não pratica, não tem como lembrar, tá? E talvez, muitas vezes, muitas pessoas podem não ter visto isso no ensino médio. Então, galera, o que a gente faz? Que artifício, quando a gente tem esse e, o que eu quero trazer para vocês? Eu estou querendo calcular o meu expoente, que é a minha variável t. Só que eu tenho o número de Euler incomodando. Então, existe um artifício em matemática para que a gente suma com esse e. O artifício é você aplicar logaritmo natural dos dois lados da sua equação. Para que serve aplicar o logaritmo natural, o ln, para sumir com e? Por quê? Logaritmo natural desse número neperiano, você vai simplificar. Quando você faz isso, você vai ficar apenas com o expoente. Ele vai ir, e aí ele não vai ser um expoente, ele vai ser um número na sua equação, normal, tá? Ele deixa de ser expoente. Então, quando você aplica o logaritmo natural, que é isso aqui, né, que eu acabei riscando, você vai simplificar e ficar apenas com o expoente, tá? Para isso que a gente aplica. E o ln de 2, você vai na calculadora, ó, ln de 2, e vai chegar num valor numérico, que é 0,69. Então, uma parte do exercício a gente calculou que o tempo crítico lá que ele pedia no exercício é para um tempo de 0,69. Eu não lembro se o tempo estava em segundos ou minutos, eu não lembro o enunciado. Mas aqui a gente descobriu o t. E descobrindo o t, galera, a gente volta para a equação, a função, original, sem a derivada. E eu vou fazer o seguinte, ó. Q de t, a minha função original, sem derivar, tá? Era menos e na t, era essa aqui, sem derivar, depois que eu encontrei. Por um tempo de 0,69. Então, por um tempo de 0,69, eu vou encontrar o consumo. Então, onde eu tenho t, que é a minha variável, eu vou escrever menos 0,69.
Aqui é menos 2 vezes 0,69. Eu já vou colocar 2 vezes 0,69, ó, que é 1,38. Tá? Beleza, então Q de 0,69. Lembrando que quando você coloca o valor aqui descobre o valor, que é num tempo fixo, né? No lugar da variável, você vai pegar a função original, sem ser derivado, tá? Vai ser 25, olha só. E na menos 69, como é que eu coloco? Eu faço Shift LN, ó, que vai aparecer E, na menos 0,69. Vai daí 0,50. Vou usar duas casas, tá, galera? 0,50. Menos E, Shift LN, na menos 1,38. Em torno aí de 0,25. Use quantas casas você quiser. A gente vai chegar no número aproximado, né? Então, Q de 0,69 vai ser 25. 0,50 menos 0,25, 0,25. Então, 25 vezes 0,25, a gente vai chegar aí em algo de 6,25, eu não lembro a unidade que está no exercício de vocês, mas para um tempo de 0,69, você vai ter um consumo, né? Um Q de 0,69, né? Que é o seu tempo, de 6,25. Aí ele até perguntava no tempo de 1 hora, se eu não me engano, qual que seria o consumo. O que você vai fazer? Você vai pegar essa mesma expressãozinha e vai colocar no lugar de t da sua variável 1 hora. Então, você vai fazer o 25